Valdemiro Santiago agora resolve vender feijões para curar esse problema aí que o mundo todo está vivendo. E não são feijões baratos, não. São feijões que custam aí, algumas sementes que custam no valor de R$1.000 pelo menos aí para que ele possa enviar para você. Realmente, eu quando olho para o país que a gente vive, eu não olho para o Brasil, eu penso, será que tem como piorar? Quando a gente lembra desses caras, realmente a gente vê que tem cada vez mais, pois esses mesmos caras que se dizem representantes de Deus estão juntos com líderes políticos. Nós vemos eles em conluio com o próprio presidente da República. Mais uma vez, eu vejo que pode acreditar que muitas pessoas estão realmente caindo na lábia desses caras. Algumas já despertaram, já acordaram, mas realmente essas são muito poucas comparadas às que ainda acreditam que esses caras estão aqui para representar o Criador. E sempre que eu vejo líderes políticos junto com líderes religiosos, eu sempre gosto de fazer com que as pessoas lembrem. Na época de Cristo, foi esse mesmo conluio que se juntou para que acabassem com ele. Como de costume, nessa época do ano, um prisioneiro deve ser solto. Barrabás? Libertem Barrabás. Que farei então de Jesus, que é chamado o Cristo? Crucificai-o! Crucificai-o! Vamos assistir aqui o vídeo de Valdemiro Santiago vendendo seus feijões e eu vou parando para fazer algumas análises. Não para tirar sua fé no Criador, pelo contrário, para tentar defender o verdadeiro Evangelho, as verdadeiras palavras de Cristo. Por isso eu peço, se você conhece alguém que seja da denominação mundial do poder de Deus, ou até mesmo de qualquer uma outra, protestante, até mesmo católica, eu recomendo que você passe esse vídeo para essa pessoa e assista esse vídeo aqui com carinho até o final, observando as palavras que eu vou usar aqui e até mesmo alguns pontos das escrituras que eu vou ler aqui, pois realmente é importante para que você possa entender o que realmente o Criador, o que realmente Cristo quer de nós, que vai descartar totalmente esses caras de uma vez por todas da vida de cada um de vocês. Vamos ver aí Valdemiro Santiago vendendo os seus feijões. Rapaz, você me deve, hein, rapaz? Porque biblicamente falando é 80%, tem que ser meu, né, que eu plantava. O vídeo começa assim já, eu não entendi. Mandaram esse vídeo aqui pra mim e eu vejo que ele já começa numa parte cortada e que ele fala que alguém deve pra ele, que 80% biblicamente falando tem que ser dele. Onde é que nas escrituras está escrito o nome de Valdemiro Santiago? Onde é que nas escrituras está escrito que alguém deve ser representante de Deus, receber dinheiro para sustentar a obra de Deus, historicamente? O Evangelho realmente está totalmente distorcido e é muito claro a gente observar isso. Vamos continuar mais um pouquinho aí para a gente ver onde é que ele vai chegar. E eu estou até arrepiado porque Deus nos deu esse propósito da semente, vai ser feito em todo o Brasil, em todo o mundo. E o telespectador pode ver imagem, o internauta vê imagens aí das sementes. Nós vamos mandar uma semente pelos correios, ou os pastores e bispos vão entregar pessoalmente a todos que semeiam na vida. Você que me escuta aí agora, você viu na última reunião de bispos e pastores apresentando com exame, com laudo médico, gente curada do estado terminal, né? Podemos dizer assim, gravíssimo, né? Então ele começa ali a mostrar testemunhos de gente que foi curada em estado terminal. Eu pergunto, por que ele então, suprido desse poder, se é que ele diz aí que tem, né? Se é que ele tem, não vai até hospitais aí que estão com as pessoas, pelo menos até em Manaus ou no Pará, em São Paulo, onde as coisas estão realmente ficando graves cada vez mais, e não vai lá curar todas essas pessoas e resolver esse problema. Ele está cobrando R$1.000 para curar. Realmente é isso que a gente está vendo? E tem gente acreditando nesse cara, e tem gente que vai participar disso. Alguém ainda acha que o Criador está envolvido com tudo isso? E eu sei que tem muita gente ainda que acha. Vamos continuar mais um pouquinho. Um estado muito avançado. E Deus operou e fez maravilha. E está ali, exame para quem quiser. Seria bom uma reportagem na Globo, né? Na Bandeirantes, na Record, na SBT, na Rede TV, né? Para mostrar ao povo o poder de Deus, não é verdade? Será que o Criador precisa mesmo da mídia, SBT, Globo, para que as pessoas vejam o poder de Deus? Cara, cada vez mais, se a gente analisar cada palavra desses caras, nós vemos que tudo isso está realmente num grande barco furado.
Por que essas pessoas que estão ali dando amparo para ele estão todas de máscara? Se ele não tem o poder da cura, será que esse poder não faria com que as pessoas acabassem nem mesmo se contaminando? Realmente é um absurdo se você olhar toda essa situação. Esses caras aí ficaram indignados, surtaram por terem sido fechados na época que tudo isso começou. E eles, sem recebimento dos seus dízimos e suas ofertas, fizeram o maior rebuliço. A porta não vai fechar. E foram fechados de uma forma realmente feia, pois são insignificantes nesse momento que nós estamos vivendo. E ele tenta agora reverter a situação e vender feijões ao preço de R$1.000. Vamos continuar aí para ver. Como é importante a semente, a semeadura. E aí sim conseguiram vencer a crise, a epidemia. Só tem um jeito de se vencer essas fases difíceis, é semeando e semeando na obra de Deus. Esses são os verdadeiros falsos profetas que Cristo nos alertou há 2000 anos atrás. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Vamos continuar mais um pouquinho. Essa semente é interessante, você planta essa semente, está escrito, é semente setu uma bênção o nome. Semente setu uma bênção. Isso aqui não é brincadeira não, você vai semear essa semente, ela vai nascer e na planta que nascer vai estar escrito setu uma bênção. Mas isso é enganar? Não, você que está enganado. Não, você é o enganado. Sim, você é o enganado e ele é o cara que está enganando. A gente percebe que nem ele mesmo consegue colocar as palavras de forma correta aí, nem ele mesmo sabe se desculpar por aquilo que está fazendo. E o pior de tudo é que esses caras tentam amparar tudo isso ainda nas escrituras. Eu tenho certeza que se você já frequentou esses templos religiosos, com certeza você já viu eles aí lá no altar, no púlpito, utilizando o 2 Coríntios no capítulo 9 para justificar o recebimento de suas ofertas, como por exemplo essa aí. E digo isso, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda a boa obra. Quantas vezes você já ouviu líderes religiosos, assim como Valdemiro Santiago, falando de semente? Por exemplo, eu pago R$500 de aluguel. Eu vou oferecer uma semente de um aluguel para que o Senhor possa abrir a porta para eu ter a minha casa própria. Porém, eles sempre param aí, nessa parte de 2 Coríntios, no capítulo 9, nesse ponto onde eu parei. Eles não explicam para você que, na verdade, essa semente está logo no versículo abaixo, ali no versículo 9, que diz assim: conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ou seja, ele está falando aí de dar aos pobres e não a templos religiosos monumentais, não a líderes religiosos que já são milionários por natureza, ou se forem pobres, com certeza, se utilizando dessa tática, logo terão dinheiro suficiente aí para crescer cada vez mais e ficarão ricos, pois a cada 10 pessoas ele consegue ali um salário praticamente de um trabalhador. A cada 1000 pessoas, Valdemiro Santiago consegue aí R$1 milhão vendendo grãos de feijão. Realmente são os feijões mágicos. E aí a palavra ali em 2 Coríntios 9 continua: ora, aquele que dá a semente ao que semeia, também vos dê pão para comer e multiplique a vossa sementeira e aumente os frutos da vossa justiça. Eles realmente amam essas palavras quando eles tiram ali alguns versículos que são fundamentais, que são principais para que as pessoas entendam o que realmente o Criador quer. Vamos continuar mais um pouquinho aí para a gente finalizar com ele. E vai ser lindo, porque eu vou fazer o propósito de R$1.000 por cada um deles. Realmente vai ser muito lindo, né? Para ele, que vai receber aí todo esse dinheiro no meio de uma
crise dessa que nós estamos vivendo, no meio de uma crise em que as pessoas estão aí falecendo, no meio de uma crise em que as pessoas estão realmente sem dinheiro. Seria cômico se não fosse trágico. Continuar mais um pouco. O propósito que eu vou fazer é de R$1.000 para cada um. E muitos que estão me assistindo também vão fazer de R$1.000. E outros vão fazer de R$500. A semente, de acordo com a sua sementeira. Você manda o comprovante do depósito, da oferta de 1.000 que você vai fazer, ou de 500. É muito importante. É muito importante, né? Realmente para ele é extremamente importante, pois ele está precisando de sustentar os seus templos no momento em que as pessoas praticamente não estão nem indo para essas aglomerações. E a gente vê que agora as pessoas começam a praticar aquilo que o Criador sempre quis que elas fizessem e não frequentassem esses templos religiosos, essas empresas religiosas que estão aí debaixo do jugo do dinheiro. E eu não falo isso para você perder a sua fé no Criador, mas para enxergar o que realmente Ele quer. Ah, é errado você se reunir? Não, se reunir é totalmente correto, mas da forma que o Criador nos ensinou, da forma que Cristo e os apóstolos nos ensinaram, sem estar debaixo do jugo do dinheiro. Eles iam em casas, nas casas de uns e dos outros, não havia um local fixo e nem havia uma data fixa para isso, e não faziam também cultos litúrgicos como são feitos nos dias de hoje. É totalmente diferente. A partir do momento que você coloca um líder ali com um local e que você precisa de receber aí dinheiro para sustentar esse local, você está colocando o Criador debaixo do jugo do dinheiro. E não esqueça, aquele que criou os céus e a terra não precisa de nada de nossas mãos, pois Ele nos deu todas as coisas, até mesmo o ar que respiramos. Isso está em Atos, ali no capítulo 17, que mostra para a gente que o Criador não precisa de dinheiro e muito menos desses cultos em templos religiosos, pois em Amós nós vemos a confirmação daquilo que realmente Ele quer, que diz assim: odeio e desprezo as vossas festas religiosas, por exemplo, e as vossas assembleias solenes não me exalam bom cheiro. Ou seja, ele está falando ali para Israel, que também praticavam de vez em quando festas solenes, festas religiosas. Ele diz assim: ainda que me ofereçam sacrifícios, ofertas de alimentos, não me agradarei delas, nem atentarei para as ofertas pacíficas dos vossos animais gordos, nem mesmo aqueles sacrifícios que eles faziam ali agradava ao Criador. Afasta de mim o intrépito dos teus cânticos, das suas músicas, porque não as ouvirei, não ouvirei as melodias das tuas violas. E aí o que ele quer então? Se ele não quer músicas, se ele não quer sacrifícios, se ele não quer festas solenes, nem cultos litúrgicos, nem essas reuniões aí que estão debaixo do jugo do dinheiro. Ele confirma que corra então o juízo como as águas e a justiça como um ribeiro impetuoso, que você seja justo, que você ame o seu próximo, que você ajude aqueles que precisam, realmente os pobres, os verdadeiros templos. É muito fácil observar a palavra de Cristo, a palavra do Criador, quando nós a entendemos por um contexto e não pelas mãos desses falsos líderes, esses falsos profetas. E o que mais me entristece é ver que essas pessoas que estão debaixo aí desse jugo, cada vez mais vão rumo à perdição. Pois são essas que Cristo aí nos mostra quando ele diz assim: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Eu fui a cultos todas as semanas e fiz ali promessas, cumpri ali campanhas, fiz milagres e maravilhas em teu nome. E ele vos dirá abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me destes de comer. Tive sede e não me destes de beber. Sendo estrangeiro, não me recolhestes. Estando nu, não me vestistes, e enfermo, e na prisão, não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Pois o que realmente importa ali ao Criador é o amor ao próximo,
a justiça, a paz, a mansidão, coisa que esses líderes religiosos realmente estão totalmente contrários, e até mesmo os líderes políticos que estão em conluio com eles.